Marido larga sua mulher em Rancho Velho e ela surpreende ao transformar em resort. Em tempo recorde, seu empreendimento ganhou destaque nacional, provando que coragem e visão podem transformar uma tragédia em prosperidade. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar da onde você é. O sol se despedia lentamente no horizonte quando a velha caminhonete Ford azul desbotada rangeu até parar diante do que um dia já fora um rancho próspero. Zulmira desceu com dificuldade, suas mãos apoiando o ventre redondo de 8 meses, sentindo Gael se mexer inquieto dentro dela, como se o bebê também pressentisse a incerteza que pairava no ar. O vento úmido do campo cortava seu rosto, carregando o cheiro de terra molhada e capim seco. Seus olhos percorreram o lugar que seria seu novo lar, se é que podia chamar aquilo de lar. O galpão tinha tábuas soltas no telhado, janelas sem vidros e uma porta que pendia de uma só dobradiça. O galinheiro ao lado estava em ruínas, com restos de tela de arame enferrujada espalhados pelo chão. Eurico desceu do outro lado da caminhonete sem pressa, seus passos pesados ecoando no silêncio. Pegou a última trouxa de roupas de Zulmira da caçamba e a jogou num canto do galpão com um baque surdo que ecoou no vazio. Ela o observou em silêncio, vendo o homem que um dia prometeu cuidar dela e do filho que estava por vir se preparar para partir sem sequer olhar em seus olhos. Eurico, ela começou, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. Ele fez que não escutou, voltando para a caminhonete com a mesma indiferença com que havia jogado suas coisas. O motor roncou de volta à vida e Zulmira sentiu o coração acelerar. Por um momento, acreditou que ele mudaria de ideia, que se lembraria do amor que um dia existiu entre eles, do filho que logo chegaria ao mundo. Mas a caminhonete se afastou, levantando uma nuvem de poeira vermelha, deixando apenas o eco do motor que logo se perdeu na imensidão do campo. Zulmira ficou ali parada, uma mão no ventre, a outra apertando o xale que a avó havia feito para ela anos atrás. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo vento que assobiava entre as frestas do galpão. Pela primeira vez em meses, ela estava verdadeiramente sozinha, sem comida, sem dinheiro, sem um teto que pudesse chamar de seguro. O bebê se mexeu novamente e ela sentiu uma pontada. Não de dor física, mas de uma determinação que não sabia que ainda existia dentro dela. Zulmira respirou fundo, inalando o ar puro do campo. Lembrou-se das histórias que a avó contava sobre mulheres fortes que enfrentaram tempestades piores que a sua. Endireitou os ombros e caminhou até o poço nos fundos do terreno. A água estava turva, mas era água. No galinheiro abandonado encontrou 3 ovos sujos, escondidos entre as palhas velhas. Quando a noite começou a cair, Zulmira fez como a avó lhe havia ensinado quando era menina. Catou gravetos secos, riscou pedras até conseguir faíscas e acendeu um fogo pequeno, mas suficiente para afastar o frio que começava a se instalar. As chamas dançavam fracas, mas persistentes, como a esperança que ainda pulsava em seu coração. Sentada diante do fogo, com as mãos envolvendo o ventre onde Gael crescia, Zulmira sussurrou para o filho que estava por vir. Nós vamos conseguir, meu amor. Eu não sei como ainda, mas nós vamos conseguir. O fogo crepitava baixinho, transformando aquela primeira noite de abandono em um ato silencioso de resistência. Zulmira acordou com o corpo dolorido sobre o chão de terra batida, envolvida apenas pelo xale da avó e por uma determinação que crescia como o filho em seu ventre. O frio da madrugada havia apagado o fogo, mas os primeiros raios de sol que entravam pelas frestas do galpão trouxeram uma luz nova para seus olhos. Gael se mexeu, como se acordasse junto com ela, e Zulmira sorriu pela primeira vez desde que Eurico a havia abandonado. Bom dia, meu tesouro, sussurrou, acariciando a barriga
Hoje nós vamos começar nossa vida de verdade. Levantou-se devagar, sentindo o peso da gravidez em cada movimento. Precisava encontrar comida, água limpa e uma forma de tornar aquele lugar habitável antes que o bebê nascesse. Caminhou até o poço e, com a ajuda de um balde enferrujado, que encontrou jogado atrás do galpão, puxou água. Estava turva, mas era melhor que nada. Ferveria depois. No galinheiro destruído, além dos 3 ovos que havia encontrado na noite anterior, descobriu mais 2 escondidos sob uma pilha de palha velha. 5 ovos. Era um começo. Olhou ao redor, procurando algo que pudesse servir de panela, e encontrou uma lata grande de tinta vazia. Limpou-a da melhor forma possível com a água do poço. Enquanto reacendia o fogo com os gravetos que havia separado na noite anterior, Zulmira sentiu uma pontada forte na barriga. Parou, respirou fundo e esperou passar. "Calma, Gael. Ainda não é hora", murmurou acariciando o ventre. "Mamãe precisa arrumar nossa casa primeiro." O cheiro dos ovos cozinhando na lata improvisada trouxe uma sensação estranha de normalidade. Aquele cenário de abandono. Zulmira comeu devagar, saboreando cada pedaço, sabendo que não sabia quando seria a próxima refeição. Guardou 2 ovos para mais tarde. Depois de comer, começou a explorar o terreno ao redor do galpão. Descobriu que havia mais espaço do que imaginara na noite anterior. Atrás da construção principal, encontrou os restos de uma horta abandonada, onde ainda cresciam algumas ervas selvagens que reconheceu das lições da avó. Carqueja, hortelã e um pé de pimenta que resistia bravamente ao abandono. "Você é forte como eu", disse para a plantinha, tocando suas folhas com carinho. "Nós vamos sobreviver juntas." Mais longe, descobriu um pomar pequeno com algumas laranjeiras que, apesar do descuido, ainda tinham frutos. Não eram muitas laranjas e algumas estavam estragadas, mas havia pelo menos uma dúzia que poderia aproveitar. Encheu o chale com elas, sentindo pela primeira vez desde a chegada uma pequena vitória. O sol já estava alto quando Zulmira ouviu o barulho de rodas rangendo na terra. Seu coração acelerou. Seria Eurico voltando? Correu até a frente do galpão, mas o que viu foi uma carroça puxada por um cavalo baio, conduzida por um homem idoso de chapéu de palha. "Bom dia, senhora", disse o homem, tirando o chapéu. "Sou Valeriano, vizinho daqui. Vi a fumaça ontem à noite e pensei em dar uma passada para ver se estava tudo bem." Zulmira hesitou. Não sabia se podia confiar em estranhos, mas o rosto bondoso do homem e a gentileza em sua voz a tranquilizaram um pouco. "Bom dia", respondeu, tentando esconder o nervosismo na voz. Eu vim morar aqui." Valeriano olhou ao redor, observando o estado do galpão e depois para Zulmira, notando sua barriga e o estado de suas roupas. Seus olhos se encheram de compreensão e compaixão. "Senhora precisa de ajuda", disse simplesmente. "Esse lugar não está em condições para ninguém morar, muito menos uma moça esperando nenê." As lágrimas que Zulmira havia segurado desde a noite anterior finalmente vieram. Não de desespero, mas de alívio ao encontrar a primeira demonstração de bondade humana desde que fora abandonada. As lágrimas corriam pelo rosto de Zulmira enquanto Valeriano descia da carroça com movimentos cuidadosos de quem já carregava muitos anos nas costas. Ele não disse nada sobre o choro dela, apenas se aproximou e começou a examinar o galpão com olhos experientes de quem conhecia bem as necessidades do campo. "Primeira coisa é tapar essas frestas antes que venha a chuva", murmurou, mais para si mesmo que para ela. "E esse telhado... Meu Deus do céu, como é que alguém pode deixar uma moça grávida num lugar desses?" Zulmira enxugou os olhos com as costas da mão. "Eu não tenho para onde ir", disse baixinho, "e não tenho dinheiro para pagar ajuda." Valeriano parou de examinar o telhado e a olhou diretamente nos olhos. "Quem falou em dinheiro, moça?"
Aqui no interior, vizinho ajuda. Vizinho. É assim que sempre foi, e é assim que sempre vai ser, enquanto eu tiver força nos braços. Ele voltou para a carroça e começou a descarregar algumas tábuas de madeira, pregos enferrujados e um saco de fubá que fez o estômago de Zulmira roncar de fome. Trouxe umas coisas que tinha sobrando em casa. Não é muito, mas já dá para começar. Senhor Valeriano, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada, cortou ele, carregando as tábuas. Só me promete uma coisa. Quando esse menino crescer e você estiver bem da vida, se aparecer alguém precisando de ajuda por aqui, você faz a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Gael chutou forte na barriga de Zulmira, como se concordasse com o acordo. Ela sorriu e colocou a mão sobre o ventre. Prometo. Valeriano passou o dia inteiro trabalhando no galpão. Tapou as frestas maiores com barro misturado ao esterco que encontrou espalhado pelo terreno, pregou tábuas sobre os buracos do telhado e ajudou Zulmira a limpar um canto que pudesse servir de quarto improvisado. Quando o sol começou a se pôr, o lugar já parecia bem mais habitável. Amanhã trago minha Quitéria aqui, disse ele, guardando as ferramentas na carroça. Ela entende de parto e de cuidar de recém-nascido. Com essa barriga, não vai demorar muito para esse menino chegar. A menção ao parto fez Zulmira sentir um frio na barriga. Ela havia tentado não pensar muito no assunto, mas a verdade era que não fazia ideia de como seria dar à luz sozinha, sem médico, sem hospital. Não fica com essa cara de preocupada, disse Valeriano, notando sua expressão. A Quitéria já ajudou mais de 20 crianças a vir ao mundo. Suas mãos são abençoadas. Naquela noite, Zulmira dormiu melhor. O galpão estava mais quente, protegido do vento, e o fubá que Valeriano trouxera lhe proporcionou uma refeição mais substancial. Mas, principalmente, pela primeira vez desde que Eurico a abandonara, ela não se sentia completamente sozinha. Na manhã seguinte, o barulho da carroça voltou, mas dessa vez trazendo 2 passageiros. Ao lado de Valeriano vinha uma mulher baixinha e rechonchuda, com cabelos grisalhos presos num coque e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Essa é minha Quitéria, apresentou Valeriano. E Quitéria, essa é a moça que eu te falei. Quitéria desceu da carroça com uma agilidade impressionante para sua idade e foi direto abraçar Zulmira como se a conhecesse há anos. Ai, minha filha, que situação é essa? Mas não se preocupe não, que agora você tem família aqui. Ela trouxera um saco de feijão, algumas verduras da própria horta, panos limpos e uma panela de ferro que fez os olhos de Zulmira brilharem de alegria. Mas mais importante que os mantimentos era a sensação de cuidado que emanava daquela mulher simples. Deixa eu ver essa barriga, disse Quitéria, aproximando-se com as mãos experientes. Apalpou suavemente o ventre de Zulmira, prestando atenção aos movimentos do bebê. Esse menino está bem posicionado. Não deve demorar muito. 1 semana, talvez 2. O coração de Zulmira acelerou novamente, mas dessa vez não era só de medo. Era também de expectativa, de curiosidade para conhecer o filho que carregava. Gael, como se soubesse que estavam falando dele, deu um chute forte. Esse aí vai ser danado, riu Quitéria. Já tá com pressa de conhecer o mundo. Enquanto Valeriano continuava os reparos no galpão, Quitéria ensinou Zulmira a fazer um mingau nutritivo com o fubá e mostrou como preparar um chá de ervas que ajudaria no momento do parto. Suas mãos eram realmente abençoadas e sua presença trouxe uma paz que Zulmira não sentia há muito tempo. Quando o casal se preparava para partir, Quitéria segurou as mãos de Zulmira com firmeza. Qualquer coisa, qualquer dor diferente, você manda me chamar. Eu venho correndo, não importa a hora. Sozinha novamente ao cair da noite, Zulmira olhou ao redor do galpão transformado e sorriu.
Ainda não era um lar de verdade, mas já não parecia mais o fim do mundo. Era o começo de algo novo, algo que ela estava construindo com suas próprias mãos e com a ajuda de pessoas boas que a vida havia colocado em seu caminho. 3 dias depois da visita de Quitéria, Zulmira acordou no meio da madrugada com uma dor diferente. Não era a dor comum que sentia nas costas por dormir no chão duro, nem o desconforto habitual da gravidez avançada. Era algo mais profundo, mais intenso, que vinha em ondas e a deixava sem fôlego. Sentou-se devagar, apoiando as costas na parede de madeira que Valeriano havia consertado. Gael se mexia inquieto em seu ventre, como se também sentisse que algo estava mudando. Uma nova contração veio, mais forte que a anterior. E Zulmira entendeu. Era chegada a hora. Calma, meu amor, sussurrou para o filho, respirando fundo como Quitéria havia ensinado. Mamãe vai chamar ajuda. Levantou-se com dificuldade e acendeu o lampião de querosene que Valeriano havia deixado. A luz fraca dançou pelas paredes do galpão, criando sombras que pareciam se mover junto com as contrações. Zulmira sabia que a casa de Valeriano e Quitéria ficava a cerca de 2 quilômetros dali. Mas como poderia chegar lá no meio da noite, com as dores do parto começando? Uma contração mais forte a dobrou, e ela se agarrou à mesa improvisada que haviam montado com tábuas velhas. Quando a dor passou, tomou uma decisão. Se não podia ir até a ajuda, teria que trazê-la até ela. Lembrou-se de que Valeriano havia deixado um apito pendurado na parede, dizendo que era para emergências. No interior, o som do apito ecoa longe na madrugada, havia explicado. Se precisar de alguma coisa, toca que alguém vai ouvir. Com mãos trêmulas, Zulmira pegou o apito e saiu do galpão. O ar da madrugada estava gelado, mas ela mal sentia o frio. Soprou o apito 3 vezes, pausou e repetiu o sinal. O som cortou o silêncio da noite como um grito de socorro. Voltou para dentro e se deitou sobre os panos limpos que Quitéria havia trazido, tentando se manter calma. As contrações vinham cada vez mais próximas uma da outra, e Gael parecia ansioso para conhecer o mundo. Aguenta mais um pouquinho, meu filho, pediu, acariciando a barriga. A titia Quitéria já vem. Passaram-se 20 minutos que pareceram horas, até que Zulmira ouviu o galope de cavalo se aproximando. Logo depois, a voz conhecida de Valeriano gritou do lado de fora: Zulmira, nós estamos aqui! Quitéria entrou no galpão como um furacão de eficiência e carinho. Carregava uma cesta com panos, tesoura, linha e ervas. Seus olhos experientes avaliaram rapidamente a situação. Tá tudo bem, minha filha, disse, ajoelhando-se ao lado de Zulmira. Esse menino escolheu uma boa hora para nascer. Madrugada é tranquila, sem pressa. Valeriano ficou do lado de fora, alimentando uma fogueira que iluminaria melhor o galpão e manteria o ambiente aquecido. Quitéria começou a preparar tudo com a calma de quem já havia passado por aquilo dezenas de vezes. Respira bem fundo. Quando vier a dor, instruía, segurando a mão de Zulmira. E quando eu mandar, você faz força, mas só quando eu mandar, ouviu? As horas seguintes foram uma mistura de dor, medo, esperança e uma força que Zulmira nem sabia que possuía. Quitéria a encorajava constantemente, contando histórias de outros partos para distraí-la, ensinando técnicas de respiração e posições que facilitavam o trabalho de parto. Esse menino é teimoso igual à mãe, brincou Quitéria durante uma pausa entre as contrações. Mas está quase chegando, já consigo ver a cabecinha dele. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de rosa e dourado, Gael finalmente decidiu vir ao mundo. Com um último esforço de Zulmira e um grito que ecoou pelo galpão, o bebê nasceu nas mãos experientes de Quitéria. É um menino, anunciou ela levantando a criança. E que pulmão forte! Olha só como ele chora alto.
O choro de Gael foi o som mais bonito que Zulmira já havia escutado em toda a vida. Era vida pura, esperança materializada, o futuro tomando forma. Quitéria limpou o bebê com carinho e o colocou no peito da mãe. Zulmira olhou para o filho pela primeira vez e sentiu um amor tão intenso que a deixou sem palavras. Gael era pequeno, mas perfeito. Tinha os cabelos escuros da mãe e uma expressão determinada, como se já soubesse que teria que ser forte neste mundo. "Bem-vindo, meu amor", sussurrou beijando a testa morna do filho. "Você chegou no nosso lar." Valeriano entrou discretamente, trazendo um mingau quente que havia preparado na fogueira. Seus olhos brilhavam de emoção ao ver mãe e filho juntos. "Esse menino vai ser especial", disse ele, observando Gael, que já mamava com vontade. "Nasceu no mesmo lugar onde vai crescer, com as próprias mãos da comunidade ajudando. Isso marca uma pessoa para sempre." Enquanto Quitéria organizava os panos e cuidava dos últimos detalhes do parto, Zulmira abraçou Gael contra o peito e olhou ao redor do galpão que agora, definitivamente, era seu lar. Não tinha muito, mas tinha o essencial: um filho saudável, vizinhos que se tornaram família e uma força interior que descobriu ser capaz de mover montanhas. O rancho abandonado havia recebido sua primeira nova vida, e com ela a certeza de que dias melhores estavam por vir. 2 semanas após o nascimento de Gael, Zulmira havia encontrado uma rotina que, embora simples, trazia uma sensação de normalidade à sua nova vida. O bebê mamava bem, dormia nos horários certos e já demonstrava a personalidade forte que Quitéria havia previsto. Seus olhinhos escuros acompanhavam todos os movimentos da mãe, como se quisesse gravar cada detalhe daquele mundo rústico onde havia chegado. Enquanto Gael dormia em um berço improvisado que Valeriano havia feito com caixotes de madeira e panos macios, Zulmira decidiu fazer uma limpeza mais profunda no galpão. Havia cantos que ainda não havia explorado completamente, e agora que se sentia mais forte após o parto, queria organizar melhor o espaço. Foi quando estava varrendo próximo ao que parecia ser um sótão improvisado que notou uma tábua solta no forro. Curiosa, empurrou um caixote para baixo da abertura e subiu com cuidado, segurando uma vela para iluminar o escuro. O sótão era pequeno e empoeirado, cheio de teias de aranha e cheiro de madeira velha. À primeira vista, parecia vazio, mas, quando a luz da vela dançou pelos cantos, Zulmira viu algo que fez seu coração acelerar. No fundo, envolvido em um pano oleado, estava um objeto retangular. Com cuidado, pegou o embrulho e desceu. Gael havia acordado e a observava com seus olhinhos curiosos enquanto ela abria o pano com mãos trêmulas. Dentro estava um caderno velho com capa de couro desgastado e páginas amareladas pelo tempo. Na primeira página, escritas com uma caligrafia delicada que ela reconheceu imediatamente, estavam as palavras: "Diário de Rosa Maria dos Santos. Para minha neta Zulmira, que um dia encontrará as respostas que procura." Zulmira sentiu as lágrimas brotarem. Rosa Maria era sua avó, que havia morrido quando ela tinha 15 anos. Como era possível que suas palavras estivessem ali, naquele lugar que parecia tão distante de sua infância? "Gael, olha só o que a mamãe encontrou", sussurrou, mostrando o caderno para o bebê. "É da sua bisavó, meu amor. Ela deixou isso aqui para nós." Começou a folhear as páginas com reverência. O diário estava repleto de receitas que faziam sua boca salivar só de lembrar. Doce de leite cremoso, pão de milho, geleia de laranja, cocada cremosa. Havia também instruções detalhadas sobre plantas medicinais, cada uma com desenhos cuidadosos e explicações sobre seus usos. Mas o que mais a impressionou foram os mapas. Páginas inteiras dedicadas a desenhos do terreno ao redor do rancho, mostrando onde encontrar as melhores plantas, onde a terra era mais fértil,
onde havia nascentes de água limpa. Era como se sua avó tivesse morado ali, conhecendo cada palmo daquela terra. Minha querida Zulmira, lia em uma das páginas, se você está lendo isto, é porque encontrou o caminho até este lugar especial. Esta terra pertenceu à nossa família há gerações. Seu bisavô plantou as laranjeiras que ainda devem estar de pé. Sua força vem desta terra, e a terra ganha vida com sua presença. Gael começou a chorar, pedindo leite, mas Zulmira mal conseguia se concentrar em outra coisa que não fosse o diário. Cada página revelava um novo mistério, uma nova conexão com suas raízes que ela pensava ter perdido para sempre. Descobriu que havia uma nascente de água pura a apenas 300 metros do galpão, escondida atrás de uma moita de bambuzeiros. Havia instruções para fazer sabão com cinzas e gordura, receitas de remédios naturais para cólicas de bebê e até mesmo plantas específicas que ajudavam a aumentar a produção de leite materno. "Ai, vovó", suspirou, abraçando o diário contra o peito. "Como a senhora sabia que eu ia precisar disso tudo?" Passou o resto da tarde lendo e relendo as páginas, amamentando Gael e fazendo planos. Se sua avó estava certa sobre a nascente, teria água limpa sem precisar depender do poço turvo. Se as receitas funcionassem, poderia fazer doces e vendê-los na cidade mais próxima. Quando Quitéria chegou para sua visita diária, encontrou Zulmira com os olhos brilhando de uma forma que não via desde o nascimento de Gael. "Que alegria é essa, minha filha?" perguntou, notando o caderno aberto na mesa. Zulmira contou sobre a descoberta, mostrando as páginas com as receitas e os mapas. Quitéria pegou o diário com reverência, seus olhos se arregalando ao reconhecer algumas das receitas. "Meu Deus do céu, eu conheci sua avó Zulmira. Rosa Maria era famosa em toda a região pelos doces que fazia. As pessoas vinham de longe só para comprar as cocadas dela." Quitéria segurou as mãos da jovem mãe. "Você não imagina o tesouro que encontrou. Essas receitas valem mais que ouro. A senhora acha que eu conseguiria fazer os doces como ela fazia? Filha, você tem o sangue dela correndo nas veias e agora tem as receitas dela também. Claro que vai conseguir." Naquela noite, depois que Quitéria foi embora, Zulmira se sentou ao pé da cama improvisada, onde Gael dormia tranquilamente. Releu algumas páginas do diário à luz do lampião, sentindo como se sua avó estivesse ali, sussurrando encorajamentos em seu ouvido. "Sabe de uma coisa, Gael?" disse para o filho que dormia. "Eu acho que nós não chegamos aqui por acaso. Eu acho que a vovó Rosa sabia que um dia nós íamos precisar deste lugar, dessas receitas, dessa força que vem da terra." Fechou o diário e o abraçou contra o peito, sentindo pela primeira vez, desde que chegara ao rancho, que não estava recomeçando do zero. Estava retomando algo que sempre foi seu, algo que estava esperando por ela há muito tempo. A lua cheia entrava pelas frestas do telhado, iluminando mãe e filho, e o diário que seria a chave para transformar aquele rancho esquecido em algo muito maior do que ela ainda podia imaginar. O amanhecer chegou com uma energia diferente. Zulmira havia dormido pouco, mas acordou revigorada, com a mente fervilhando de planos inspirados pelo diário da avó. Gael mamou com apetite e depois ficou observando a mãe com seus olhinhos atentos enquanto ela organizava os ingredientes que tinha disponível. Seguindo o mapa desenhado pela avó, caminhou com o bebê no colo até encontrar a nascente escondida atrás dos bambuzeiros. A água era cristalina, correndo entre pedras cobertas de musgo, exatamente como Rosa Maria havia descrito. Zulmira encheu todos os recipientes que conseguiu carregar, sentindo como se tivesse encontrado um tesouro. "Olha, Gael", disse molhando os dedinhos do bebê na água fresca. "Agora nós temos água boa de verdade. A vovó Rosa não mentiu." De volta ao galpão, começou sua primeira tentativa de seguir uma das receitas do diário. Cocada cremosa.
Tinha açúcar que Quitéria havia trazido, coco ralado que conseguiu de uma das laranjeiras velhas, que surpreendentemente também dava cocos, e agora tinha água pura. O processo foi mais difícil do que imaginou. A primeira fornada queimou porque não conseguiu controlar bem o fogo no fogão improvisado que Valeriano havia montado com tijolos. A segunda ficou muito mole. Gael chorava de fome e ela se sentia dividida entre cuidar do filho e tentar acertar a receita. "Paciência, minha filha", ouviu uma voz familiar. Era Quitéria, que chegava justamente no momento em que Zulmira estava prestes a desistir. Sua avó também não acertou de primeira. Essas coisas pedem prática. Quitéria pegou o Gael no colo, distraindo-o com cantigas enquanto Zulmira tentava a terceira fornada. Dessa vez, com mais calma e atenção às instruções detalhadas do diário, conseguiu uma textura que se aproximava do que lembrava dos doces da avó. "Agora sim", exclamou Quitéria, provando um pedacinho. "Tá quase igual ao da Rosa Maria. Só precisa de um pouquinho mais de prática." Mas a alegria durou pouco. Quando Valeriano chegou no final da tarde, trazia notícias que fizeram o coração de Zulmira gelar. "Zulmira, preciso te contar uma coisa", disse ele com o rosto sério. "Eurico está espalhando pela cidade que você sumiu com o filho dele. Está dizendo que você é irresponsável, que não tem condições de criar a criança." A panela de cocada quase caiu das mãos de Zulmira. "Mas ele me abandonou. Ele que me trouxe aqui e foi embora." "Eu sei, filha, nós sabemos. Mas ele está contando uma versão diferente. Está dizendo que você fugiu, que ele não sabe onde vocês estão." Quitéria rosnou de raiva. Esse homem não tem vergonha na cara. Abandonar uma mulher grávida e depois ainda pôr a culpa nela. "O problema", continuou Valeriano, "é que tem gente na cidade acreditando nele. E tem falatório de que podem vir aqui procurar vocês." Zulmira sentiu o mundo desabar novamente. Justamente quando estava começando a encontrar um caminho, justamente quando descobrira as receitas da avó e sentia que poderia reconstruir sua vida, Eurico aparecia para destruir tudo de novo. "Eu não vou deixar ele levar Gael", disse, apertando o filho contra o peito. "Prefiro morrer antes de entregar meu filho para quem nos abandonou." "Calma, filha", disse Quitéria, colocando a mão no ombro dela. "Ninguém vai levar essa criança. De você. Mas a gente precisa ser esperta", Valeriano concordou. "O que eu acho é que você precisa mostrar para todo mundo que está bem, que tem condições de criar o menino. E o melhor jeito de fazer isso é mostrando que você trabalha, que se sustenta." "Mas como? Eu não tenho nada, não sei fazer nada direito." "Você sabe fazer cocada", lembrou Quitéria. "E tem as receitas da sua avó." A Rosa Maria sustentou a família inteira vendendo doces na feira. "Mas eu só consegui fazer uma fornada que prestou. E amanhã você vai conseguir fazer 2, disse Valeriano com firmeza. "E depois de amanhã, 3. E quando Eurico ou qualquer um vier aqui, vai encontrar uma mulher trabalhadora, uma mãe dedicada, e não a história que ele está contando por aí." Naquela noite, Zulmira não conseguiu dormir. Ficou acordada lendo e relendo as receitas do diário, planejando como faria para conseguir os ingredientes, calculando quanto poderia vender na feira da cidade. Gael dormia tranquilo, alheio aos medos da mãe. Ela o observou dormindo e sentiu uma determinação feroz crescer em seu peito. Não importava o que Eurico fizesse ou dissesse. Não importava quantas pessoas duvidassem dela. Ela ia provar que era capaz de cuidar do filho. Ia mostrar que podia não só sobreviver, mas prosperar. "Vovó Rosa", sussurrou para o diário aberto em sua frente, "me ajuda a ser forte como a senhora foi. Me ensina a transformar essas receitas em esperança, esses doces em liberdade." O vento balançou as cortinas improvisadas e, por um momento,
Zulmira teve a sensação de que sua avó estava ali, sussurrando encorajamentos que só ela podia ouvir. Não seria fácil, mas ela não estava sozinha. Tinha Gael, tinha Quitéria e Valeriano, tinha as receitas ancestrais e, mais importante, tinha uma força interior que estava apenas começando a descobrir. A luta verdadeira estava apenas começando, mas Zulmira já não era mais a mulher desesperada que chegara àquele rancho há algumas semanas. Era uma mãe determinada, uma mulher com raízes profundas e um futuro para construir. A semana seguinte foi uma montanha-russa de emoções e descobertas. Zulmira praticava as receitas durante o dia, com Gael sempre por perto, ora mamando, ora dormindo, ora simplesmente observando a mãe com aqueles olhinhos que pareciam entender tudo. As cocadas melhoravam a cada tentativa, e ela havia conseguido fazer suas primeiras geleias de laranja aproveitando as frutas do pomar. Quitéria e Valeriano se revezavam trazendo ingredientes, sempre insistindo que era troca justa pelos doces que levavam de volta. Mas Zulmira sabia que estavam ajudando além do que podiam, e a gratidão crescia junto com sua determinação de um dia retribuir toda aquela bondade. Na sexta-feira, finalmente se sentiu pronta para enfrentar a feira da cidade. Valeriano emprestou a carroça e se ofereceu para acompanhá-la. Saíram bem cedo, com Gael dormindo em um cestinho forrado com panos macios e uma pequena coleção de cocadas e geleias embaladas em papel pardo. A feira de São Roque era pequena, mas movimentada. Comerciantes locais vendiam frutas, verduras, queijos e artesanatos. Zulmira montou sua pequena barraca em um canto, com uma toalha de renda que havia encontrado no galpão e um cartaz feito à mão, onde escreveu "Sabores da Terra, doces artesanais". As primeiras horas foram desencorajadoras. As pessoas passavam, olhavam os doces com curiosidade, mas poucos paravam para provar. Zulmira começou a se questionar se havia sido uma boa ideia, se realmente tinha habilidade para aquilo. Foi quando uma senhora idosa se aproximou, atraída pelo aroma das cocadas. "Posso experimentar uma?" perguntou com gentileza. Zulmira ofereceu um pedacinho, observando ansiosa enquanto a mulher mastigava com atenção. O rosto da senhora se iluminou. "Meu Deus do céu! Essa cocada tem o mesmo gosto das que Rosa Maria fazia há 20 anos!" exclamou. "Você aprendeu com ela?" "Era minha avó", respondeu Zulmira, sentindo o coração acelerar. "Rosa Maria era sua avó?" A mulher se aproximou mais, observando Zulmira com atenção renovada. "Então você é a netinha que ela tanto falava. Minha filha, sua avó, era uma santa. Salvou minha neta de uma febre alta com os chás dela." Logo, se formou uma pequena multidão ao redor da barraca. A notícia de que a neta de Rosa Maria havia voltado se espalhou rapidamente pela feira. Pessoas que haviam conhecido sua avó vinham provar os doces, contar histórias, compartilhar memórias. Em 2 horas, Zulmira havia vendido tudo. Mais que isso, tinha uma lista de encomendas para a semana seguinte que mal cabia no papel. "Dona Zulmira", disse o senhor Joaquim, dono da padaria local, "a senhora aceita fazer doces para minha padaria? Posso garantir uma encomenda fixa toda semana." Enquanto voltavam para o rancho, com Gael acordado e curioso, observando o movimento da estrada, Zulmira sentia uma emoção que não experimentava há muito tempo: orgulho de si mesma. Não era só o dinheiro que havia ganhado, embora fosse importante. Era a sensação de estar fazendo algo de valor, algo que conectava as pessoas com boas memórias e sabores autênticos. "Viu só, filha?", disse Valeriano, notando o brilho nos olhos dela. "Você tem um dom, e mais que isso, você tem coragem para usá-lo." Mas a verdadeira virada aconteceu 3 dias depois, quando Eurico finalmente apareceu no rancho. Zulmira estava no quintal, estendendo panos no varal improvisado, enquanto Gael dormia no berço à sombra da laranjeira, quando ouviu o barulho conhecido da caminhonete Ford.
Seu sangue gelou, mas dessa vez não de medo, de raiva. Eurico desceu do veículo com a mesma arrogância de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Talvez surpresa ao ver como o lugar havia mudado, como estava organizado e limpo. Vim buscar meu filho, disse sem preâmbulos. Zulmira se colocou entre ele e o berço onde Gael dormia. Seu filho, você abandonou seu filho, abandonou nós dois. Eu nunca abandonei ninguém. Você que sumiu, que trouxe a criança para esse fim de mundo. Mentira. A voz de Zulmira saiu mais forte do que esperava, carregada de uma força que a surpreendeu. Você me trouxe aqui grávida de 8 meses e foi embora. Me deixou sem comida, sem dinheiro, sem nada. Quem vai acreditar em você? Uma mulher sozinha, morando num barraco. Quem vai acreditar? Zulmira riu, mas não era um riso alegre. Era o riso de quem descobriu sua própria força. A cidade inteira, Eurico. A cidade inteira que compra meus doces, que conhece minha história, que viu como eu e meu filho estamos bem cuidados. Eurico olhou ao redor mais uma vez, notando os detalhes. O quintal limpo, as roupas bem lavadas no varal, o cheiro de doce vindo do galpão, Gael dormindo tranquilo e saudável. Além do mais, continuou Zulmira, agora com uma calma impressionante, você perdeu o direito de chamar Gael de seu filho no momento em que nos abandonou. Um pai não abandona, um pai fica, luta, cuida. Essas coisas você nunca soube fazer. Foi nesse momento que Zulmira teve sua grande revelação. Olhando para Eurico, aquele homem que um dia lhe havia parecido tão importante, por quem havia se sacrificado tanto, ela viu apenas um covarde. Um homem pequeno, incapaz de assumir responsabilidades, incapaz de amor verdadeiro e, mais importante, ela viu que não precisava mais dele. Não precisava de sua aprovação, de sua presença, de suas migalhas de afeto. Ela havia construído algo muito maior e mais valioso com suas próprias mãos. Vai embora, Eurico, disse com uma tranquilidade que o desconcertou. Você não tem lugar aqui. E se tentar levar meu filho ou espalhar mais mentiras sobre mim, vai ter que explicar. Para a cidade inteira porque abandonou uma mulher grávida. Eurico hesitou, talvez esperando lágrimas, súplicas ou discussão. Mas encontrou apenas uma mulher que havia descoberto sua própria força, sua própria voz, seu próprio valor. Resmungou algo incompreensível e voltou para a caminhonete. Antes de partir, olhou uma última vez para trás. Mas Zulmira já havia voltado suas atenções para Gael, que começava a acordar. Enquanto o barulho do motor se afastava, ela pegou o filho no colo e caminhou até a laranjeira, onde gostava de sentar ao final da tarde. Sabe de uma coisa, Gael? Disse, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Sua mãe passou muito tempo achando que precisava de alguém para ser completa. Mas hoje eu descobri que eu já sou completa. Nós já somos completos. Gael a olhou com aqueles olhinhos profundos e sorriu. Seu primeiro sorriso verdadeiro. E Zulmira soube, com absoluta certeza, que sua vida havia mudado para sempre naquele momento. Não apenas as circunstâncias externas, mas algo fundamental dentro dela. Ela havia encontrado sua própria força, sua própria voz, seu próprio caminho. E agora, com essa certeza, estava pronta para construir não apenas uma vida, mas um futuro inteiro para ela e seu filho. Os meses seguintes trouxeram uma transformação que nem mesmo Zulmira poderia ter imaginado. Com a confiança renovada após o confronto com Eurico e o sucesso na feira, ela mergulhou de cabeça no trabalho, expandindo gradualmente sua produção de doces e descobrindo talentos que nem sabia que possuía. Gael crescia forte e saudável, sempre presente durante os preparos culinários, ora dormindo em seu berço ao som das panelas borbulhando, ora observando curioso enquanto a mãe mexia as cocadas ou testava novas receitas do diário da avó.
Aos 4 meses, já sorria para todos os vizinhos que vinham visitar, e sua alegria contagiosa se tornou parte da atmosfera acolhedora que começava a se formar ao redor do rancho. O sucesso na feira havia trazido mais que clientes. Trouxera parcerias. Dona Mercedes, que vendia verduras na barraca ao lado, se ofereceu para fornecer ovos frescos em troca de geleias. Seu Joaquim da padaria não só manteve a encomenda semanal, como a aumentou, pedindo também brigadeiros e cajuzinhos que Zulmira havia aprendido a fazer seguindo as receitas adaptadas da avó. Você devia pensar em plantar uma horta maior, sugeriu Quitéria durante uma de suas visitas diárias. Essas receitas da Rosa Maria falam de ervas que você podia cultivar aqui mesmo. Hortelã, melissa, capim-cidreira. O pessoal da cidade paga bem por chás naturais. A ideia animou Zulmira. Seguindo os mapas detalhados do diário, ela identificou a melhor área para a horta e, com a ajuda de Valeriano, começou a preparar a terra. O trabalho era pesado, mas cada semana trazia pequenas vitórias. As primeiras mudas brotando, os canteiros tomando forma, o pomar sendo gradualmente recuperado. Foi durante esse período que apareceu Leôncio, um jovem carpinteiro da cidade que havia ouvido falar sobre a moça dos doces da Rosa Maria. Chegou numa tarde de sábado, tímido e respeitoso, oferecendo serviços de marcenaria em troca de algumas encomendas de doces para o aniversário da filha. Dona Zulmira, a senhora precisa de umas prateleiras melhores para organizar as coisas, observou ele, notando como ela guardava os doces em caixotes improvisados. E talvez uma mesa maior para trabalhar. Posso fazer isso para a senhora, sem custo. Leôncio era diferente dos homens que Zulmira conhecia. Trabalhador, respeitoso, falava pouco, mas suas ações demonstravam gentileza genuína. Mais importante, tratava Gael com carinho, fazendo caretas que arrancavam gargalhadas do bebê e ajudando sem que fosse pedido quando via Zulmira com as mãos ocupadas. Não precisa fazer sem custo, respondeu ela. Trabalho se paga com trabalho. Você me ajuda com a marcenaria, eu faço os doces para sua filha e ainda ensino você a fazer algumas receitas para ajudar em casa. A parceria funcionou melhor do que esperavam. Leôncio vinha aos finais de semana, sempre trazendo madeira aproveitada de obras e ferramentas. Construiu prateleiras, uma mesa ampla para a cozinha, bancos para a área externa e até mesmo um cercadinho seguro, onde Gael podia brincar enquanto a mãe trabalhava. Mas foi Marlene quem trouxe a ideia que mudaria tudo. Professora aposentada da cidade, ela havia se tornado uma cliente assídua depois de experimentar os doces na feira. Num dia de chuva, quando Zulmira não pôde ir à cidade, Marlene fez questão de vir até o rancho para buscar sua encomenda semanal. Zulmira, querida, disse ela, observando a transformação do lugar. Você já pensou em receber visitantes aqui? Esse lugar está ficando lindo e a história da sua família da Rosa Maria, as pessoas adorariam conhecer. Como assim, receber visitantes? Turismo rural, minha filha. Tem gente na cidade que paga bem para passar um dia no campo, aprender a fazer doces caseiros, comer comida de verdade. Você tem tudo isso aqui. A história, o conhecimento, o ambiente. A ideia plantou uma semente na mente de Zulmira. Durante as semanas seguintes, ela observou o rancho com olhos novos. O galpão principal estava confortável e acolhedor. A área externa, com a laranjeira grande e os canteiros floridos, criava um ambiente bucólico. A cozinha ao ar livre que haviam montado era perfeita para demonstrações culinárias. O que vocês acham? Perguntou para Quitéria e Valeriano durante um almoço dominical que havia se tornado tradição. Será que as pessoas realmente viriam aqui para aprender as receitas da vovó? Filha, riu Quitéria, tem gente na cidade que paga uma fortuna para comer em restaurante chique que não faz nem metade da comida gostosa que você faz.
E imagina se eles pudessem vir aqui comer sua comida, respirar esse ar puro, brincar com o Gael. Valeriano concordou. E tem mais. Você não estaria só vendendo comida. Estaria vendendo memória, tradição, aquela sensação de lar que as pessoas perderam na correria da cidade. Leôncio, que havia se tornado presença constante nos fins de semana, ofereceu-se para ajudar na estruturação. Posso fazer umas mesas rústicas, uns bancos, organizar melhor a área externa. Rosa Maria era sua avó? A mulher se aproximou mais, observando Zulmira com atenção renovada. Então você é a netinha que ela tanto falava. Minha filha, sua avó, era uma santa. Salvou minha neta de uma febre alta com os chás dela. Logo, se formou uma pequena multidão ao redor da barraca. A notícia de que a neta de Rosa Maria havia voltado se espalhou rapidamente pela feira. Pessoas que haviam conhecido sua avó vinham provar os doces, contar histórias, compartilhar memórias. Em 2 horas, Zulmira havia vendido tudo. Mais que isso, tinha uma lista de encomendas para a semana seguinte que mal cabia no papel. Dona Zulmira, disse o senhor Joaquim, dono da padaria local. A senhora aceita fazer doces para minha padaria? Posso garantir uma encomenda fixa toda semana. Enquanto voltavam para o rancho, com Gael acordado e curioso, observando o movimento da estrada, Zulmira sentia uma emoção que não experimentava há muito tempo. Orgulho de si mesma. Não era só o dinheiro que havia ganhado, embora fosse importante. Era a sensação de estar fazendo algo de valor, algo que conectava as pessoas com boas memórias e sabores autênticos. Viu só, filha? Disse Valeriano, notando o brilho nos olhos dela. Você tem um dom, e mais que isso, você tem coragem para usá-lo. Mas a verdadeira virada aconteceu 3 dias depois, quando Eurico finalmente apareceu no rancho. Zulmira estava no quintal, estendendo panos no varal improvisado, enquanto Gael dormia no berço à sombra da laranjeira, quando ouviu o barulho conhecido da caminhonete Ford. Seu sangue gelou, mas dessa vez não de medo, de raiva. Eurico desceu do veículo com a mesma arrogância de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Talvez surpresa ao ver como o lugar havia mudado, como estava organizado e limpo. Vim buscar meu filho, disse sem preâmbulos. Zulmira se colocou entre ele e o berço onde Gael dormia. Seu filho, você abandonou seu filho, abandonou nós dois. Eu nunca abandonei ninguém. Você que sumiu, que trouxe a criança para esse fim de mundo. Mentira. A voz de Zulmira saiu mais forte do que esperava, carregada de uma força que a surpreendeu. Você me trouxe aqui grávida de 8 meses e foi embora. Me deixou sem comida, sem dinheiro, sem nada. Quem vai acreditar em você? Uma mulher sozinha, morando num barraco. Quem vai acreditar? Zulmira riu, mas não era um riso alegre. Era o riso de quem descobriu sua própria força. A cidade inteira, Eurico. A cidade inteira que compra meus doces, que conhece minha história, que viu como eu e meu filho estamos bem cuidados. Eurico olhou ao redor mais uma vez, notando os detalhes. O quintal limpo, as roupas bem lavadas no varal, o cheiro de doce vindo do galpão, Gael dormindo tranquilo e saudável. Além do mais, continuou Zulmira, agora com uma calma impressionante, você perdeu o direito de chamar Gael de seu filho no momento em que nos abandonou. Um pai não abandona, um pai fica, luta, cuida. Essas coisas você nunca soube fazer. Foi nesse momento que Zulmira teve sua grande revelação. Olhando para Eurico, aquele homem que um dia lhe havia parecido tão importante por quem havia se sacrificado tanto, ela viu apenas um covarde, um homem pequeno, incapaz de assumir responsabilidades, incapaz de amor verdadeiro e, mais importante, ela viu que não precisava mais dele. Não precisava de sua aprovação, de sua presença, de suas migalhas de afeto. Ela havia construído
algo muito maior e mais valioso com suas próprias mãos. Vai embora, Eurico, disse com uma tranquilidade que o desconcertou. Você não tem lugar aqui. E se tentar levar meu filho ou espalhar mais mentiras sobre mim, vai ter que explicar. Para a cidade inteira porque abandonou uma mulher grávida. Eurico hesitou, talvez esperando lágrimas, súplicas ou discussão. Mas encontrou apenas uma mulher que havia descoberto sua própria força, sua própria voz, seu próprio valor. Resmungou algo incompreensível e voltou para a caminhonete. Antes de partir, olhou uma última vez para trás. Mas Zulmira já havia voltado suas atenções para Gael, que começava a acordar. Enquanto o barulho do motor se afastava, ela pegou o filho no colo e caminhou até a laranjeira, onde gostava de sentar ao final da tarde. Sabe de uma coisa, Gael? Disse, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Sua mãe passou muito tempo achando que precisava de alguém para ser completa. Mas hoje eu descobri que eu já sou completa. Nós já somos completos. Gael a olhou com aqueles olhinhos profundos e sorriu. Seu primeiro sorriso verdadeiro. E Zulmira soube, com absoluta certeza, que sua vida havia mudado para sempre naquele momento. Não apenas as circunstâncias externas, mas algo fundamental dentro dela. Ela havia encontrado sua própria força, sua própria voz, seu próprio caminho. E agora, com essa certeza, estava pronta para construir não apenas uma vida, mas um futuro inteiro para ela e seu filho. Os meses seguintes trouxeram uma transformação que nem mesmo Zulmira poderia ter imaginado. Com a confiança renovada após o confronto com Eurico e o sucesso na feira, ela mergulhou de cabeça no trabalho, expandindo gradualmente sua produção de doces e descobrindo talentos que nem sabia que possuía. Gael crescia forte e saudável, sempre presente durante os preparos culinários, ora dormindo em seu berço ao som das panelas borbulhando, ora observando curioso enquanto a mãe mexia as cocadas ou testava novas receitas do diário da avó. Aos 4 meses, já sorria para todos os vizinhos que vinham visitar, e sua alegria contagiosa se tornou parte da atmosfera acolhedora que começava a se formar ao redor do rancho. O sucesso na feira havia trazido mais que clientes. Trouxera parcerias. Dona Mercedes, que vendia verduras na barraca ao lado, se ofereceu para fornecer ovos frescos em troca de geleias. Seu Joaquim da padaria não só manteve a encomenda semanal, como a aumentou, pedindo também brigadeiros e cajuzinhos que Zulmira havia aprendido a fazer seguindo as receitas adaptadas da avó. Você devia pensar em plantar uma horta maior, sugeriu Quitéria durante uma de suas visitas diárias. Essas receitas da Rosa Maria falam de ervas que você podia cultivar aqui mesmo. Hortelã, melissa, capim-cidreira. O pessoal da cidade paga bem por chás naturais. A ideia animou Zulmira. Seguindo os mapas detalhados do diário, ela identificou a melhor área para a horta e, com a ajuda de Valeriano, começou a preparar a terra. O trabalho era pesado, mas cada semana trazia pequenas vitórias. As primeiras mudas brotando, os canteiros tomando forma, o pomar sendo gradualmente recuperado. Foi durante esse período que apareceu Leôncio, um jovem carpinteiro da cidade que havia ouvido falar sobre a moça dos doces da Rosa Maria. Chegou numa tarde de sábado, tímido e respeitoso, oferecendo serviços de marcenaria em troca de algumas encomendas de doces para o aniversário da filha. Dona Zulmira, a senhora precisa de umas prateleiras melhores para organizar as coisas, observou ele, notando como ela guardava os doces em caixotes improvisados. E talvez uma mesa maior para trabalhar. Posso fazer isso para a senhora, sem custo. Leôncio era diferente dos homens que Zulmira conhecia. Trabalhador, respeitoso, falava pouco, mas suas ações demonstravam gentileza genuína. Mais importante, tratava Gael com carinho,
fazendo caretas que arrancavam gargalhadas do bebê e ajudando sem que fosse pedido quando via Zulmira com as mãos ocupadas. "Não precisa fazer sem custo", respondeu ela. "Trabalho se paga com trabalho. Você me ajuda com a marcenaria, eu faço os doces para sua filha e ainda ensino você a fazer algumas receitas para ajudar em casa." A parceria funcionou melhor do que esperavam. Leôncio vinha aos finais de semana, sempre trazendo madeira aproveitada de obras e ferramentas. Construiu prateleiras, uma mesa ampla para a cozinha, bancos para a área externa e até mesmo um cercadinho seguro, onde Gael podia brincar enquanto a mãe trabalhava. Mas foi Marlene quem trouxe a ideia que mudaria tudo. Professora aposentada da cidade, ela havia se tornado uma cliente assídua depois de experimentar os doces na feira. Num dia de chuva, quando Zulmira não pôde ir à cidade, Marlene fez questão de vir até o rancho para buscar sua encomenda semanal. "Zulmira, querida", disse ela, observando a transformação do lugar. "Você já pensou em receber visitantes aqui? Esse lugar está ficando lindo e a história da sua família da Rosa Maria, as pessoas adorariam conhecer." "Como assim, receber visitantes?" "Turismo rural, minha filha. Tem gente na cidade que paga bem para passar um dia no campo, aprender a fazer doces caseiros, comer comida de verdade. Você tem tudo isso aqui, a história, o conhecimento, o ambiente." A ideia plantou uma semente na mente de Zulmira. Durante as semanas seguintes, ela observou o rancho com olhos novos. O galpão principal estava confortável e acolhedor. A área externa, com a laranjeira grande e os canteiros floridos, criavam um ambiente bucólico. A cozinha ao ar livre que haviam montado era perfeita para demonstrações culinárias. "O que vocês acham?" Perguntou para Quitéria e Valeriano durante um almoço dominical que havia se tornado tradição. "Será que as pessoas realmente viriam aqui para aprender as receitas da vovó?" "Filha", riu Quitéria, "tem gente na cidade que paga uma fortuna para comer em restaurante chique que não faz nem metade da comida gostosa que você faz. E imagina se eles pudessem vir aqui comer sua comida, respirar esse ar puro, brincar com o Gael." Valeriano concordou. "E tem mais. Você não estaria só vendendo comida. Estaria vendendo memória, tradição, aquela sensação de lar que as pessoas perderam na correria da cidade." Leôncio, que havia se tornado presença constante nos fins de semana, ofereceu-se para ajudar na estruturação. "Posso fazer umas mesas rústicas, uns bancos, organizar melhor a área externa. E tenho um amigo que trabalha com publicidade que pode ajudar a divulgar." Gael, agora com 6 meses e começando a sentar sozinho, bateu palminhas como se aprovasse a ideia, arrancando risos de todos. Naquela noite, depois que todos foram embora, Zulmira se sentou com o diário da avó aberto no colo e Gael dormindo em seus braços. Releu algumas páginas, prestando atenção não só às receitas, mas às histórias que Rosa Maria contava sobre as pessoas que vinham visitá-la, as amizades que se formavam ao redor da mesa, a alegria que a comida caseira trazia para os corações. Cansados, "Vovó", sussurrou para as páginas amareladas, "acho que entendi o que a senhora queria dizer quando escreveu que esta terra ganha vida com nossa presença. Não é só sobre plantar e colher. É sobre acolher, sobre criar memórias, sobre dar às pessoas um pedacinho daquela sensação de pertencer a algum lugar." O vento balançou as cortinas e, mais uma vez, Zulmira sentiu a presença reconfortante da avó. Não estava apenas reconstruindo sua vida, estava dando continuidade a um legado de amor, tradição e acolhimento que vinha de muito antes dela. Olhou para Gael, que dormia tranquilamente, e sorriu. Seu filho cresceria em um lugar onde o trabalho era feito com amor, onde as pessoas eram recebidas como família, onde as tradições eram preservadas e compartilhadas.
O rancho esquecido estava se transformando em algo muito maior. Um refúgio, onde as pessoas poderiam reconectar-se com suas raízes, com sabores autênticos, com a simplicidade que nutria a alma. E Zulmira, a mulher que havia chegado ali abandonada e desesperada, era agora a guardiã desse sonho que crescia a cada dia. A transformação do rancho em um destino de turismo rural começou de forma quase acidental. Marlene havia comentado sobre o lugar com algumas amigas do clube de leitura, e 3 delas se interessaram em conhecer a moça que fazia os doces da Rosa Maria. Zulmira, ainda insegura sobre receber estranhos, concordou com uma visita experimental numa tarde de sábado. As 3 senhoras chegaram cheias de curiosidade e partiram completamente encantadas. Passaram a tarde aprendendo a fazer cocada, ouvindo histórias sobre Rosa Maria, provando chás das ervas que Zulmira cultivava e se deliciando com um almoço simples, mas saboroso, preparado no fogão a lenha. Gael, agora com 8 meses e engatinhando por toda parte, foi a estrela do dia, arrancando sorrisos e que gracinha a cada nova travessura. Zulmira, isso aqui é um paraíso, disse Dona Antônia, uma das visitantes, enquanto saboreava um chá de melissa na sombra da laranjeira. Faz tempo que não me sinto tão relaxada. É como voltar à casa da minha avó. Você precisa cobrar por isso, insistiu Dona Clara. O que você oferece aqui vale muito mais do que qualquer spa da cidade. Quando as senhoras partiram, deixaram não apenas o pagamento pela experiência, mas também uma lista de amigas interessadas em visitar o rancho. Marlene ficou para ajudar Zulmira a processar o que havia acontecido. Viu só? Eu não disse? Você tem algo especial aqui, uma magia que as pessoas sentem assim que chegam. Leôncio, que havia observado tudo de longe enquanto trabalhava na construção de novas mesas, se aproximou com um sorriso orgulhoso. Dona Zulmira, a senhora, viu como elas ficaram felizes? É isso aí que o pessoal da cidade precisa, um lugar para desacelerar, para lembrar do que é importante. Nas semanas seguintes, o movimento aumentou gradualmente. Marlene criou um sistema simples de agendamento e Zulmira estabeleceu pacotes básicos, meio período com oficina de doces e almoço caipira, dia inteiro com direito a participar dos trabalhos da horta e até mesmo um fim de semana na roça, para quem quisesse uma imersão completa na vida rural. Quitéria se juntou às atividades, ensinando bordado e compartilhando histórias sobre plantas medicinais. Valeriano contribuía, levando os visitantes para conhecer a nascente e contando causos sobre a região. O rancho estava se transformando em um verdadeiro centro de experiências rurais autênticas. Foi durante esse período de crescimento que aconteceu algo inesperado. Rodrigo, um jovem influenciador digital de São Paulo que visitava a região para conhecer produtores locais, ouviu falar do rancho através de Marlene e decidiu incluí-lo em seu roteiro. "Posso filmar algumas coisas aqui?" perguntou, mostrando sua câmera pequena. "Meus seguidores adoram conteúdo sobre lugares autênticos, especialmente histórias de superação." Zulmira hesitou. Não gostava muito da ideia de ser filmada, mas Rodrigo era simpático e respeitoso. Explicou que não faria nada sensacionalista, apenas mostraria a beleza do lugar e a qualidade das experiências oferecidas. O que começou como uma filmagem simples se transformou em algo maior quando Rodrigo ouviu a história completa de Zulmira. Sentado na sombra da laranjeira, com Gael brincando no colo, ela contou sobre o abandono, sobre encontrar o diário da avó, sobre reconstruir a vida do zero com a ajuda da comunidade. "Essa história precisa ser contada", disse Rodrigo, visivelmente emocionado. "Não é só sobre superação individual. É sobre como uma comunidade pode acolher, como as tradições podem ser preservadas, como um lugar pode renascer."
O vídeo que Rodrigo postou uma semana depois mudou tudo. Em 3 dias, havia sido visto por mais de 200.000 pessoas. Os comentários eram emocionantes. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de superação, elogiando a autenticidade do lugar, perguntando como poderiam visitar o rancho. Zulmira, você virou famosa. Riu Marlene, mostrando o celular com centenas de mensagens de pessoas interessadas em visitar o Refúgio dos Sonhos. Nome que havia surgido naturalmente nos comentários do vídeo e que todos passaram a usar. Mas a fama trouxe desafios. As solicitações de visita multiplicaram por 10 da noite para o dia. Jornalistas queriam entrevistas, outros influenciadores pediam para filmar no local. Empresas de turismo ofereciam parcerias. Calma, filha, aconselhou Quitéria, vendo Zulmira um pouco sobrecarregada. Crescimento é bom, mas tem que ser no seu tempo, do seu jeito. Você não pode perder a essência do que faz este lugar especial. Leôncio, que havia se tornado muito mais que um colaborador eventual, era agora um parceiro em todos os aspectos do projeto, sugeriu uma reunião com todos os envolvidos para planejar o crescimento de forma sustentável. Precisamos manter a qualidade e a autenticidade, disse ele, enquanto todos se reuniam na área externa do rancho numa tarde de domingo. Se receber gente demais de uma vez, vai perder aquela sensação de lar que todo mundo elogia. Valeriano concordou. E tem que pensar na comunidade também. Isso aqui está trazendo movimento para a região toda. Outros produtores locais podem se beneficiar. Foi assim que nasceu o conceito expandido do Refúgio dos Sonhos. Além das experiências no rancho, eles criariam uma rede com outros produtores da região, oferecendo roteiros que incluiriam visitas a queijarias artesanais, pomares e até mesmo a casa de Quitéria, onde ela ensinaria bordado e histórias sobre medicina popular. Não queremos só que as pessoas venham aqui, explicou Zulmira para Rodrigo, que havia voltado para documentar o crescimento do projeto. Queremos que elas conheçam toda a nossa comunidade, que levem um pedacinho de cada família daqui. Gael, agora com 10 meses e começando a dar seus primeiros passos, havia se tornado a mascote oficial do refúgio. Visitantes se derretiam ao vê-lo engatinhando entre os canteiros de ervas ou tentando ajudar a mãe na cozinha. Sua presença lembrava a todos que aquele lugar era, antes de tudo, um lar. Um lar que havia crescido para acolher muitos outros corações. Naquela noite, depois de mais um dia agitado com visitantes, Zulmira se sentou com o diário da avó e releu uma passagem que havia marcado semanas antes. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Uma mesa. Farta só tem sentido quando há pessoas queridas para sentar ao redor dela. Olhou ao redor do rancho iluminado pelas luzes suaves que Leôncio havia instalado. Ouviu o som das últimas conversas dos visitantes que se preparavam para partir. Sentiu o cheiro dos doces que já resfriavam para o dia seguinte. Rosa Maria tinha razão. A terra havia ganhado vida não apenas com sua presença, mas com a presença de todos aqueles que chegavam em busca de autenticidade, de acolhimento, de um pedacinho da simplicidade que alimentava a alma. O Refúgio dos Sonhos não era mais apenas sua casa. Era um sonho compartilhado, um lugar onde tradições renasciam e novos vínculos se formavam a cada visita. O sucesso do vídeo trouxe uma avalanche de oportunidades, mas também desafios que Zulmira não havia antecipado. Nos meses seguintes ao viral, o Refúgio dos Sonhos recebia visitantes quase todos os dias, e as listas de espera se estendiam por semanas. Era gratificante, mas também exaustivo. Gael, agora com 1 ano e caminhando com desenvoltura, se adaptou bem à movimentação constante. Havia se tornado uma criança sociável e curiosa, que encantava os visitantes com sua espontaneidade.
Mas Zulmira percebia que o filho às vezes ficava cansado com tanta gente e ela própria sentia a falta dos momentos de silêncio que tinham antes. "Mãe, acho que precisamos de mais ajuda", disse Leôncio numa tarde particularmente agitada, quando receberam 3 grupos diferentes de visitantes. Ele havia se tornado uma presença constante no refúgio, não apenas como carpinteiro, mas como organizador e até mesmo guia turístico quando necessário. Zulmira sabia que ele estava certo, mas contratar pessoas significava formalizar o negócio, lidar com burocracias que não entendia. Mais importante, significava confiar em estranhos para manter a essência acolhedora que fazia do refúgio um lugar especial. Foi Marlene quem sugeriu a solução. Por que não criar uma cooperativa com as famílias da região? Quitéria já ajuda com os bordados, Valeriano com as trilhas. Podemos formalizar isso e dar a eles uma participação nos lucros. A ideia era perfeita na teoria, mas na prática trouxe complicações inesperadas. Nem todos os vizinhos estavam preparados para lidar com turistas. Dona Conceição, que fazia queijos excelentes, era tímida demais para demonstrações públicas. Seu Benedito tinha o melhor pomar da região, mas ficava impaciente quando os visitantes faziam muitas perguntas. "Cada pessoa tem seu jeito", filosofou Quitéria durante uma reunião na casa de Valeriano. "Não adianta forçar quem não tem vocação para lidar com gente. Melhor encontrar o que cada um faz de melhor e organizar as coisas de acordo." Depois de algumas experiências frustrantes, conseguiram estabelecer um sistema que funcionava. Quitéria ficou responsável pelas oficinas de artesanato e plantas medicinais. Valeriano conduzia as trilhas ecológicas e contava histórias da região. Leôncio organizava as atividades práticas, como construção de hortas e marcenaria básica. Zulmira mantinha o comando das atividades culinárias e recebia os grupos na chegada. Mas o verdadeiro teste veio quando Quitéria adoeceu. Era apenas uma gripe forte, mas aos 70 anos precisou ficar de repouso por 2 semanas. Justamente no período em que tinham grupos agendados todos os dias, incluindo um grupo de jornalistas de uma revista de turismo. "E agora?", perguntou Marlene, preocupada. "Não podemos cancelar as visitas, mas também não podemos deixar a experiência incompleta." Zulmira passou a noite em claro, pensando em soluções. Foi Gael quem, brincando com os botões de uma camisa velha, lhe deu a ideia. Se Quitéria não podia ensinar bordado presencialmente, por que não ensinar outras mulheres da comunidade as técnicas básicas? "Minha mãe borda muito bem", ofereceu Carmen, filha de um dos produtores locais. "E a dona Aparecida também, elas podem ajudar." O que começou como uma solução emergencial se transformou em algo maior. Outras mulheres da comunidade se juntaram ao projeto, cada uma contribuindo com suas habilidades específicas. Logo tinham um grupo de 8 pessoas envolvidas diretamente no refúgio e outras 15 que forneciam produtos ou serviços complementares. Foi durante esse período de expansão que chegou uma proposta que mudou completamente os rumos do projeto. Eduardo Mendes, empresário do setor de turismo, visitou o refúgio e ficou impressionado com o potencial do negócio. "Zulmira, você tem algo único aqui", disse ele tomando um café na varanda que Leôncio havia construído. "Mas está perdendo oportunidades enormes por falta de estrutura profissional. Que tal uma parceria?" A proposta era tentadora. Eduardo investiria na infraestrutura, ajudaria com marketing profissional e gestão administrativa. Em troca, ficaria com 40% dos lucros e teria poder de decisão sobre expansões futuras. "É uma grande oportunidade", admitiu Leôncio naquela noite, quando discutiam a proposta. "Mas me preocupa perder o controle sobre as decisões." Quitéria, que já estava se recuperando e havia voltado às atividades, foi mais direta.
Filha, cuidado com quem promete resolver todos os seus problemas. Às vezes o preço da solução é maior que o problema. Zulmira pediu uma semana para pensar. Durante esse tempo, observou atentamente como funcionava o refúgio. Viu a alegria genuína nos rostos dos visitantes quando Valeriano contava suas histórias. A satisfação de Quitéria ao ensinar uma criança a fazer ponto cruz, o orgulho de Leôncio quando alguém elogiava as mesas que havia construído. Percebeu que o diferencial do refúgio não era apenas a autenticidade das experiências, mas o fato de que cada pessoa envolvida estava ali por escolha e paixão, não apenas por obrigação profissional. Eduardo, disse ela quando ele retornou, para ouvir a resposta, agradeço a proposta, mas vou recusar. O refúgio dos sonhos não é apenas um negócio. É uma comunidade, uma família, e famílias não se vendem. Eduardo tentou argumentar, oferecendo condições ainda melhores, mas Zulmira estava decidida. Preferia crescer devagar, mantendo o controle e a essência do projeto, a arriscar transformá-lo em algo que não reconheceria mais. Você está cometendo um erro, disse ele antes de partir. Oportunidades como esta não aparecem duas vezes. Talvez, respondeu Zulmira, observando Gael correr entre os canteiros de ervas. Mas algumas coisas valem mais que oportunidades de negócio. Naquela noite, durante o jantar comunitário que havia se tornado tradição nas sextas-feiras, Zulmira olhou ao redor da mesa onde se sentavam Quitéria, Valeriano, Leôncio, Marlene e outras pessoas que haviam se tornado família. Gael dormia no colo de Quitéria, cercado por pessoas que o amavam genuinamente. Sabem de uma coisa? Disse ela, levantando o copo de suco de laranja das árvores do próprio pomar. Eu acho que já temos tudo o que precisamos. Talvez não sejamos o maior negócio de turismo rural do país, mas somos o mais feliz. Todos riram e brindaram, e Zulmira soube que havia tomado a decisão certa. O refúgio dos sonhos continuaria crescendo, mas no seu ritmo, mantendo os valores que o tornavam especial. Fora da janela, a lua iluminava os canteiros floridos e as mesas rústicas, onde, no dia seguinte, novas pessoas seriam recebidas como família. O sonho continuava vivo, autêntico e verdadeiro. 1 ano e meio após recusar a proposta de Eduardo Mendes, Zulmira percebeu que havia tomado a decisão certa. O refúgio dos sonhos havia encontrado seu ritmo natural de crescimento, recebendo um número sustentável de visitantes sem perder a qualidade nem a autenticidade que o tornavam especial. Gael, agora com 2 anos e meio, falava pelos cotovelos e conhecia cada cantinho do terreno. Havia se tornado o pequeno embaixador do refúgio, cumprimentando visitantes com sua simpatia natural e, para divertimento de todos, tentando ajudar nas atividades culinárias com a seriedade de um chefe experiente. Foi durante a preparação para receber um grupo de universitários de agronomia que aconteceu algo que mudaria novamente os rumos do projeto. Uma das estudantes, chamada Sofia, observou atentamente as práticas sustentáveis que haviam desenvolvido naturalmente no refúgio. Vocês sabem que estão fazendo algo revolucionário aqui? Comentou ela com Zulmira durante o almoço. A forma como integram turismo, produção orgânica, preservação cultural e desenvolvimento comunitário. Isso deveria ser estudado e replicado. Sofia estava fazendo mestrado em agroecologia e pediu permissão para desenvolver sua pesquisa no refúgio. Não seria nada invasivo, explicou. Apenas documentar as práticas sustentáveis, medir os impactos ambientais e sociais, criar um modelo que outras comunidades possam adaptar. A ideia animou toda a equipe. Quitéria, especialmente, ficou orgulhosa ao saber que seus conhecimentos sobre plantas medicinais seriam documentados cientificamente. Imagine só, Zulmira, as receitas da sua avó e os ensinamentos que aprendi
Com minha mãe virando coisa de universidade. Sofia passou os meses seguintes frequentando o refúgio, sempre respeitosa e cuidadosa, para não interferir na dinâmica natural do lugar. Suas observações revelaram aspectos que nem mesmo Zulmira havia percebido conscientemente. Vocês criaram um ecossistema perfeito, explicou Sofia durante uma apresentação informal para a comunidade. A horta orgânica alimenta os visitantes e fornece plantas medicinais. Os restos orgânicos viram compostagem que enriquece o solo. A água da chuva é coletada naturalmente. Os visitantes aprendem práticas sustentáveis que levam para suas casas. E tudo isso gera renda para várias famílias da região. Leôncio, que havia se tornado cada vez mais envolvido, não apenas como parceiro de trabalho, mas como parte da família, estava particularmente interessado nos aspectos de construção sustentável. Sofia, você acha que podíamos ensinar essas técnicas para os visitantes? Tipo, oficinas de bioconstrução? A sugestão abriu uma nova frente de atividades. Leôncio começou a oferecer workshops de marcenaria sustentável e técnicas de construção com materiais locais. Valeriano desenvolveu trilhas educativas focadas na biodiversidade da região. Quitéria expandiu suas oficinas para incluir preparo de medicamentos naturais básicos. Mas foi Gael quem inspirou a criação da atividade que se tornaria a mais popular do refúgio. Durante uma visita de uma família com crianças pequenas, o menino insistiu em mostrar sua horta para os outros pequenos, explicando com a seriedade de seus 2 anos como plantar comidinhas para as pessoas. Que tal criarmos um programa específico para crianças? Sugeriu Marlene, observando o encantamento dos pequenos visitantes. Educação ambiental desde cedo, com atividades lúdicas. Assim nasceu o Raízes do Amanhã, um programa de educação ambiental para crianças que combinava contato com a natureza, conhecimento sobre alimentação saudável e valores de cooperação e sustentabilidade. Gael se tornou naturalmente o assistente mirim do programa, sempre orgulhoso de mostrar para outras crianças como cuidar das plantas. O programa atraiu não apenas famílias visitantes, mas também escolas da região que começaram a trazer alunos para atividades educativas. Zulmira se descobriu com um talento natural para ensinar crianças, adaptando as lições que havia aprendido com o diário da avó para uma linguagem que os pequenos pudessem entender. Olhem só essa plantinha, dizia para um grupo de crianças de 5 anos, mostrando uma muda de tomate. Ela precisa de água, terra boa e muito carinho para crescer, igual vocês. Vocês também precisam de cuidado, alimentação saudável e muito amor para crescer fortes. Sofia ficou tão impressionada com o impacto do programa que incluiu um capítulo inteiro sobre ele em sua dissertação. Mais importante, sabia exatamente quem era e de onde vinha. Mãe, posso mostrar o diário da bisavó Rosa para a turma da escola? Perguntou ele, aproximando-se com um grupo de colegas que haviam vindo para uma atividade do programa Raízes do Amanhã. Claro, meu amor, mas cuidado com as páginas, que são antigas. Observando o filho compartilhar com orgulho a história da família, Zulmira foi tomada por uma profunda sensação de completude. Não era apenas o sucesso profissional que a tocava. Embora o refúgio fosse agora reconhecido nacionalmente e internacionalmente como modelo de desenvolvimento sustentável, era a certeza de que havia conseguido algo muito mais valioso: construir um legado de significado. Leôncio se aproximou, carregando ferramentas, após terminar a construção de um novo espaço educativo. Nos últimos 2 anos, ele havia se tornado oficialmente parte da família, não apenas como companheiro de Zulmira, mas como pai de coração para Gael.
O relacionamento havia florescido naturalmente, baseado em respeito mútuo, valores compartilhados e amor genuíno. "Em que você está pensando?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela na sombra da árvore. "Estava refletindo sobre tudo o que aconteceu desde que cheguei aqui", respondeu Zulmira, encostando a cabeça no ombro dele. "Às vezes parece que foi ontem que eu era aquela mulher desesperada. Outras vezes parece que foi uma vida inteira." "Você não era desesperada", corrigiu Leôncio suavemente. "Você estava numa situação desesperadora. É diferente. A força que você demonstrou depois já estava em você desde o começo." Era uma perspectiva que Zulmira havia levado tempo para aceitar. Durante muito tempo, enxergara sua história como uma transformação radical, a mulher fraca que havia se tornado forte. Mas com a maturidade e as reflexões que os anos trouxeram, compreendeu que a força sempre estivera lá. As circunstâncias apenas a haviam forçado a descobri-la. "Dona Zulmira!" gritou uma das crianças visitantes. "O Gael disse que você ensina a fazer cocada igual a da bisavó dele." "É verdade?" "É verdade, sim. Depois da trilha com o seu Valeriano, vamos todos para a cozinha." Quitéria apareceu carregando uma bandeja com chá de ervas e biscoitos caseiros. Aos 78 anos, continuava ativa e participativa, embora tenha reduzido um pouco seu ritmo. Sua sabedoria e carinho maternal permaneciam pilares fundamentais do refúgio. "Zulmira, chegou uma carta da Fundação Verde Brasil", disse ela, entregando um envelope oficial. "Parece importante." A carta trazia o convite para que Zulmira integrasse o Conselho Consultivo da Fundação, reconhecendo sua expertise em desenvolvimento rural comunitário. Era uma honra significativa, mas que exigiria viagens mensais para São Paulo e maior envolvimento em questões de política pública. "O que você acha?" perguntou para Leôncio, mostrando-lhe a carta. "Acho que você tem muito a contribuir. E acho que chegou o momento de você influenciar políticas em escala maior." Gael voltou correndo, interrompendo a conversa. "Mãe, eu contei para os meus amigos como você chegou aqui sozinha e construiu tudo isso. Eles acharam você muito corajosa." "Sabe de uma coisa, Gael? Eu não me sinto corajosa. Me sinto sortuda." "Sortuda?" "Sortuda por ter encontrado pessoas boas, como o tio Valeriano e a vovó Quitéria. Sortuda por ter descoberto o diário da bisavó Rosa. Sortuda por ter você. E, principalmente, sortuda por ter aprendido que, às vezes, o que parece o fim de tudo é, na verdade, o começo de algo muito melhor." O menino pensou por um momento. "Então, quando coisas ruins acontecem, pode ser que venham coisas boas depois?" "Pode ser, meu amor, mas não automaticamente. A gente precisa fazer nossa parte, ser corajoso, trabalhar duro, tratar as pessoas bem e nunca desistir de acreditar que podemos melhorar nossa vida." Naquela noite, após o jantar comunitário de sexta-feira que reuniu toda a equipe do refúgio e os visitantes que estavam hospedados, Zulmira caminhou sozinha pela propriedade. Visitou a horta que havia crescido e se tornado um modelo de agricultura orgânica. Passou pela oficina de marcenaria, onde Leôncio ensinava técnicas sustentáveis. Observou o espaço educativo, onde dezenas de crianças haviam aprendido sobre meio ambiente e valores humanos. Parou diante do galpão principal, que agora abrigava uma cozinha profissional, área de refeições e um pequeno museu dedicado à história de Rosa Maria e das tradições locais. Era difícil acreditar que aquele lugar havia começado como um abrigo precário para uma mulher abandonada e grávida, mas a transformação física era apenas parte da história. O mais importante era a transformação pessoal, que havia acontecido não apenas com ela, mas com todos que faziam parte daquela comunidade. Valeriano havia descoberto uma nova vocação como educador ambiental. Quitéria vira seus conhecimentos tradicionais serem valorizados e preservados.
Leôncio encontrara um propósito que ia além do trabalho individual. Marlene se realizara ajudando a conectar o refúgio com o mundo exterior. E Gael estava crescendo com uma base sólida de valores, amor e identidade que o acompanharia para sempre. Vovó Rosa, sussurrou Zulmira, tocando na capa de couro do diário que sempre carregava consigo. Acho que finalmente entendi sua última lição. Você não me deixou apenas receitas e mapas. Deixou a prova de que quando plantamos com amor e cuidado, a colheita sempre vem. Às vezes demora, às vezes vem diferente do que esperávamos, mas sempre vem. Uma brisa suave balançou as folhas da laranjeira e Zulmira sorriu. Havia encontrado não apenas um lar para ela e seu filho, mas um propósito que dava sentido a cada dia. Havia transformado dor em cura, abandono em acolhimento, necessidade em abundância compartilhada. O Refúgio dos Sonhos era agora muito mais que um projeto pessoal. Era um movimento, uma filosofia de vida, uma prova viva de que era possível criar um mundo melhor a partir de pequenas ações cheias de amor e determinação. E a jornada estava apenas começando. Com Gael crescendo forte e consciente, com uma comunidade unida ao seu redor, com reconhecimento e oportunidades para expandir o impacto do trabalho, Zulmira sabia que os melhores capítulos de sua história ainda estavam por ser escritos. A mulher que um dia chegara àquele lugar, carregando apenas dor e incerteza, havia se tornado a guardiã de um legado que alimentava corpos, mentes e espíritos. E isso, ela sabia, era muito mais valioso que qualquer riqueza material que poderia o ter acumulado. 2 anos se passaram desde a reflexão sob a laranjeira, e Zulmira acordou numa manhã de primavera com a sensação familiar de gratidão que a acompanhava todos os dias. O sol entrava pelas janelas do quarto que dividia com Leôncio, iluminando as fotografias na parede que contavam a história do Refúgio dos Sonhos. Visitantes sorrindo, crianças aprendendo na horta, momentos de celebração da comunidade. Gael, agora com 8 anos, já estava acordado e ajudava Quitéria na preparação do café da manhã comunitário. Sua voz alegre ecoava pela cozinha enquanto contava sobre o projeto escolar que estava desenvolvendo. Um livro de receitas infantis baseado nos ensinamentos da bisavó Rosa, mas adaptado para que outras crianças pudessem entender e reproduzir. "Mãe!" gritou ele ao vê-la aparecer na cozinha. "A vovó Quitéria disse que posso ensinar as crianças que vêm hoje a fazer pão de milho. Posso mesmo?" "Claro, meu amor. Você já é um excelente professor." Observando o filho se preparar para mais um dia de atividades no refúgio, Zulmira se maravilhou com a criança segura, empática e consciente que ele havia se tornado. Gael não apenas conhecia a história de sua origem, mas a compreendia como parte de algo maior, uma narrativa de superação que o inspirava a acreditar em suas próprias possibilidades. Leôncio entrou na cozinha, carregando uma cesta de ovos frescos e o sorriso sereno que caracterizava suas manhãs. Os dois haviam se casado no ano anterior, numa cerimônia simples no próprio refúgio, cercados por toda a comunidade que haviam construído juntos. Não houve pressa nem pressão. O casamento foi a formalização natural de uma parceria que já funcionava perfeitamente há anos. "O grupo de estudantes portugueses chega hoje", lembrou ele, beijando-a na testa. Sofia confirmou que vêm 22 jovens interessados em aprender sobre agroecologia comunitária. O refúgio havia se tornado uma referência internacional em turismo pedagógico sustentável. Recebiam visitantes de diversos países, todos interessados em compreender como uma iniciativa local havia conseguido integrar desenvolvimento econômico, preservação ambiental, educação e fortalecimento comunitário de forma tão harmoniosa. Mas o crescimento jamais havia comprometido a essência do lugar.
Zulmira havia aprendido a arte de expandir sem perder a alma, de profissionalizar, mantendo em autenticidade, de inovar, respeitando as tradições. Dona Zulmira, disse Carmen, que havia se tornado a coordenadora pedagógica do programa Raízes do Amanhã, ontem recebi a confirmação. Nosso projeto foi selecionado para integrar a Política Nacional de Educação Ambiental. 500 escolas rurais do país vão receber nossa metodologia. A notícia trouxe um sorriso de satisfação profunda para o rosto de Zulmira. O programa educacional que havia nascido da espontaneidade de Gael, brincando na horta, agora alcançaria milhares de crianças brasileiras. Os ensinamentos de Rosa Maria, passados através do diário encontrado no sótão, chegariam a lugares que ela nem imaginava existirem. Valeriano, agora com 80 anos e ainda vigoroso, chegou acompanhado de um grupo de visitantes locais. Havia se tornado uma espécie de embaixador regional do refúgio, sempre orgulhoso de mostrar para conhecidos como Nossa Zulmira havia transformado a região. Pessoal, vejam só essa cozinha, dizia ele para os visitantes. Aqui já ensinaram gente do Brasil inteiro e até de outros países a fazer comida de verdade. Quitéria, que aos 80 anos continuava ativa e sábia, observava tudo com o sorriso satisfeito de quem viu uma semente que ajudou a plantar, se transformar numa árvore frondosa. Seu papel no refúgio havia evoluído para o de conselheira e guardiã das tradições, mas sua energia e carinho continuavam sendo fundamentais para o ambiente acolhedor do lugar. Durante o almoço, enquanto observava a mesa grande onde se misturavam sotaques e culturas diferentes, estudantes portugueses, visitantes brasileiros de várias regiões, a equipe local, famílias com crianças, Zulmira foi tomada por uma sensação de paz profunda. "Em que você está pensando?" Hoje perguntou Leôncio, notando seu olhar contemplativo. "Estava pensando que finalmente entendi o que é felicidade", respondeu ela. "Não é a ausência de problemas ou a conquista de tudo que sonhamos. É a sensação de estar no lugar certo, fazendo as coisas certas, cercada pelas pessoas certas. E você se sente assim? Todos os dias." Naquela tarde, depois que os visitantes partiram e a equipe terminou as atividades do dia, Zulmira fez sua caminhada contemplativa diária pela propriedade. Era um ritual que mantinha desde os primeiros tempos no rancho um momento de conexão com a terra e consigo mesma. Parou diante da placa que Leôncio havia feito anos atrás na entrada do refúgio. Refúgio dos sonhos, onde tradições renascem e futuros se constroem. Abaixo, em letras menores, havia uma frase de Rosa Maria, extraída do diário. "A verdadeira riqueza está no que compartilhamos." Caminhou até o pequeno memorial que haviam criado em homenagem à avó, onde uma réplica do diário ficava protegida numa vitrine de vidro, cercada por plantas medicinais que ela havia ensinado a cultivar. Visitantes frequentemente paravam ali para ler trechos das receitas e reflexões de Rosa Maria, conectando-se com a sabedoria ancestral que havia inspirado toda aquela transformação. "Vovó", disse Zulmira em voz baixa, tocando o vidro da vitrine, "hoje completamos 5 anos desde que tomei a decisão de aceitar a proposta do Conselho da Fundação Verde Brasil. Ajudei a criar políticas públicas para dezenas de comunidades rurais. Seu legado chegou onde nem você, nem eu poderíamos imaginar." O vento suave da tarde balançou as folhas das árvores, criando uma sinfonia natural que sempre acalmava seu coração. Mas sabe o que é mais importante? Conseguir fazer tudo isso sem perder o que realmente importa. Nossa família, nossa comunidade, nossos valores. Gael está crescendo forte e feliz. Leôncio e eu construímos um amor verdadeiro.
Nossos amigos são nossa família escolhida, e todos os dias pessoas saem daqui um pouco melhores do que chegaram. Quando voltou para casa, encontrou Gael e Leôncio brincando no quintal, enquanto Quitéria tricotava na varanda. Era uma cena de simplicidade perfeita, que resumia tudo que ela havia construído. Um lar cheio de amor, um trabalho com propósito, uma comunidade unida. Naquela noite, depois que Gael dormiu e Leôncio foi verificar os preparativos para o dia seguinte, Zulmira se sentou na varanda com o diário da avó. Não para ler as receitas que já conhecia de cor, mas para sentir a presença reconfortante da mulher que havia tornado tudo aquilo possível. Numa das últimas páginas, encontrou uma anotação que nunca havia notado antes, escrita numa tinta diferente, como se tivesse sido adicionada bem depois das outras. Para quem encontrar este diário, lembre-se que todo fim pode ser um recomeço, toda dor pode virar força, todo abandono pode se transformar em encontro. A vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de aceitá-la. Lágrimas de gratidão correram pelo rosto de Zulmira. Era como se a avó soubesse exatamente o que ela precisaria ler, décadas depois, naquela noite específica. Fechou o diário e olhou para o céu estrelado. O refúgio dos sonhos dormia tranquilo ao seu redor. As plantas crescendo nos canteiros, os animais descansando, a cozinha preparada para mais um dia de acolhimento e ensino. Amanhã traria novos visitantes, novas histórias, novos aprendizados. O programa educacional continuaria expandindo, alcançando mais crianças. Outras comunidades se inspirariam no modelo que haviam desenvolvido. O legado de Rosa Maria continuaria se multiplicando, mas naquela noite, Zulmira simplesmente respirou fundo e sorriu. Não precisava mais provar nada para ninguém, nem para si mesma. Havia encontrado seu lugar no mundo, descoberto sua verdadeira força, construído um legado que permaneceria muito depois que ela não estivesse mais ali. A mulher que um dia chegara àquele lugar carregando apenas dor e um filho no ventre, havia se tornado a guardiã de uma filosofia de vida que transformava corações e comunidades. O rancho abandonado havia se tornado um refúgio verdadeiro, onde sonhos renasciam e futuros se construíam a cada dia. E isso, Zulmira sabia com absoluta certeza, era muito mais do que suficiente. Era perfeito. O vento noturno sussurrou entre as folhas da laranjeira, carregando promessas de novos amanheceres repletos de possibilidades. E Zulmira sorriu, sabendo que estava pronta para recebê-los. E ai, pessoal, o que acharam do vídeo? Clica em curtir e comenta qual parte mais te impactou da história.